Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Prof. Jai de novo aqui. Agora a gente vai para a nossa Revolução do Haiti, que tem muitos nomes difíceis, então vocês perdoem, professora, porque eu não sei falar francês, tá? Então, aqui, escravidão abolida, né? Com a Revolução das 13 colônias inglesas, a colônia francesa partiu, olha, professora, português horrível, partiu, tá? Partiu para sua independência. Foi a primeira vez que eles pegaram as armas e eles foram em luta do que eles queriam. Queriam uma revolução. Uma revolução. 85% da população era africana. Então, o que, que isso quer dizer? É que apenas 15% era branca. Olha a desgrama. E ainda tinha os mestiços. Eram 800 mil habitantes. 30 mil mestiços e negros libertos. Olha que absurdo. Ai, meu Deus. 30 mil mestiços e negros libertos tinham um papel importante na economia da ilha. Então, pelo menos, eles ainda eram tratados como pessoas normais, né? Normais. No século XVIII, representantes de grandes senhores, os Grands Blancs, tinham que lidar com duas pressões, né? Ação quilombola. Lá, né, os quilombolas, que eram aquelas pessoas que não queriam mais ser escravas e fugiam e tinham as suas próprias, como que eu posso falar? Umas próprias pequenas cidades, assim, né? E os libertos, que eram os affranchis, que é o liberto, o aforreado, né? Que lutavam pelos seus direitos, né? Aqui, 2. Explosão da Revolução Francesa. Como todo mundo, a Revolução Francesa causou grande impacto. Os Grands Blancs eram leais ao antigo regime, claro, né? Eles eram representantes dos grandes senhores, né? Vicente Ogoé, Jean-Baptiste Chavannes lutaram contra os brancos em 1790. Então, claro, eles queriam, eles queriam a escravidão abolida, eles queriam uma revolução, eles queriam sair daquilo, porque imagina, 800 mil pessoas eram escravas ali, você imagina o tanto, né, de pessoas. Ai, meu Deus, gente. Acabou mal, os líderes foram executados, né? Claro que vai acabar mal, né? Ah, eles foram mortos, foi buscado o Jean-Baptiste e o Vincent Auguet, eles buscaram ajuda da Inglaterra, mas, né, eles acabaram sendo pegos antes de conseguir a ajuda, né? Independência e abolição. Houve um levante dos escravos, deixa eu ajeitar aqui, e quilombolas. Claro, porque os líderes deles acabaram sendo mortos, né? Quando isso acontece, as pessoas elas se transformam, né? Foram liderados por Polkman, Bissot e Jean-François, ai meu Deus, em 1791. Os Grands Blancs e os Affranchis se uniram pedindo ajuda à metrópole. Coitados, né? Estavam lá lidando com a Revolução Francesa, mas enviaram 6 mil soldados em 1792. Esses 6 mil soldados, eles eram dos girondinos ainda, da época dos girondinos ainda. Em 1792, para defender a colônia. Em 1793, durante a fase radical da Revolução, o governo francês aboliu a escravidão nas colônias. Tipo, se vocês querem, então fica, porque a gente tá cheio de problema aqui para lidar, então vocês ficam abolidos aí, de boa. O comando-geral do exército ficou com o negro Toussaint Louverture, o mesmo governo de Bonaparte, o mesmo no governo de Bonaparte foi morto. Ele estava no governo, ele acabou sendo morto, tá? Porque eles não gostaram dele, né? Não gostaram dele, ele parecia ser babaca, ele judiou um pouco dos negros, então acabou sendo assassinado mesmo, né? Então, a fundação do Haiti.
Em 1804, o exército rebelde ganhou dos franceses. Porque imagina, né? Eles eram 85% das pessoas. Ai, meu Deus. A proclamação da independência e o novo estado passou a ser chamado de Haiti, que é de origem indígena. Mas houve batalhas internas entre Henri Christophe, em 1811, que estabeleceu um governo monárquico no norte e no sul, onde havia república. Vocês percebem o quanto é forte isso, como o norte e o sul são diferentes? Porque aqui ele tinha um governo monárquico no norte e no sul eles tinham uma república, né? Então aqui o governo monárquico, esse Henri Christophe aqui, ele tinha um rei e aqui no sul não tinha. Por exemplo, a Rússia, ali depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham a ocidental e a oriental, a norte e o sul. A Coreia do Norte e do Sul. Aqui no Brasil, a gente tem a nosso Sul é meu país também, que a gente quer a gente não, né? Eles querem se distanciar, fazer um novo governo. Nos Estados Unidos, ali na independência da América do Norte. Ali eles também tinham norte e sul, entraram em guerra civil também, norte e sul. Então, sempre vai ter as pessoas que estão a favor de uma república e as que não, né? Ah, provavelmente as do norte ainda ficaram ainda com vestígios de escravidão ainda. Então é hoje isso, tá, pessoal? Hoje é isso. Semana que vem a gente vai aprender sobre a na Hispanoamérica, né? A independência na Hispanoamérica, né? Então por hoje é isso. Beijos, até semana que vem.